tudo é provisório nesta vida. As obras dos homens acabarão por serem reduzidas às cinzas, pela natural erosão, ou por aquela sanha demolidora dos que hão de vir depois de nós, que vem com outra mentalidade, com outros pensamentos, que vem com a nova cultura. Que monumentos nós conservamos daqueles que nos antecederam? O que nós guardamos daquilo que foi construído há milhares de anos antes de nós? Tudo se tornou pó, tudo se tornou cinza, como aquela cinza que foi depositada sobre a nossa cabeça na última quarta-feira. Somente as obras de amor perdurarão eternamente. Somente aquilo que for constituído em Deus durará para sempre. Só isso resistirá ao desgaste do tempo. Só isso resistirá aos modismos e às novas culturas. Existe algo que é maior que tudo, que está acima da existência, porque dele deriva tudo que existe. É Deus. E tudo aquilo que não for depositado e colocado em Deus virará pó e não restará mais nada. A Quaresma nos convida a isto. Nos convida a construir a nossa vida em algo que é definitivo, em algo que não passa, procurando valores que resistem até mesmo à morte. Ela nos prepara para a Páscoa, a ressurreição do Senhor, que não é um acontecimento que ficou no passado, mas que resiste a tudo e acompanha todas as gerações. Algo que chega até nós. E a igreja nos propõe um grande desafio. Ela nos lança para uma revisão de tudo aquilo que nós fazemos, porque ela nos pede que respondamos a este desafio pessoal, procurando construir para a eternidade. É isso que o Senhor nos pede, que nos unamos a Ele, para junto dele um dia ultrapassarmos os umbrares deste mundo e alcançar o céu, onde haverá de verdade uma felicidade que não mais terá fim. Na primeira leitura da missa de hoje, após o grande sacrifício oferecido por Noé, assim que ele sai da barca, o Senhor faz uma aliança com ele. Notem, houve um dilúvio, tudo virou nada. E depois de um grande aguaceiro, depois que vieram água por todos os lados, nasceu novamente a vida. E após tudo isso, um homem faz um sacrifício, e este sacrifício se transforma em uma aliança entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Mas se por um lado a gente tem um sacrifício de um homem e uma promessa feita por um Deus, do outro ponto da aliança está o homem, ainda marcado pelo pecado original, ainda cheio de tribulação, ainda cheio de escuridão. Um homem que passivamente se perde em meio aos prazeres do mundo, em meio às tentações do mal, porque o mal sempre tenta e sempre tentará. Na verdade, este é o grande tema deste primeiro domingo da Quaresma: a tentação do mal. A tentação do mal que Jesus vence.
Aí nós vimos, já nesta primeira leitura da história de Noé, como, através de um dilúvio, Deus já mostra-nos as águas do batismo. O batismo que faz-nos nascer e ser pessoas novas. O batismo que já nos insere na graça de uma aliança eterna. Uma aliança que não é mais feita agora por homens, mas é feita pelo próprio Deus encarnado. É exatamente isto que fala a segunda leitura da missa de hoje, quando São Pedro vai fazer uma catequese batismal e dizer: olha, aquela água lá é a água do santo batismo, uma água que regenera e que dá vida, uma água que nos faz cristãos, que nos coloca agora diante de uma vida nova, que não será fácil nem cômoda, porque é uma vida que nasce de um sacrifício redentor, é uma vida que nasce da cruz. O batismo, meus irmãos, faz-nos morrer com Jesus pela cruz de cada dia. Uma cruz que não deve ser escolhida por nós, mas deve ser aquela cruz dada pelo Senhor e assumida dia após dia, porque só assim, lá no fim, nós com Ele ressuscitaremos. Estas águas batismais salvam da morte eterna, mas exigem também de nós um compromisso de conversão. E nós nos deparamos com o Evangelho de hoje, em que Jesus também se coloca diante da tentação. Ele vai para o deserto, para lá sozinho mostrar ao homem como vencer as tentações do demônio. Ele vai para o deserto para também nos nossos desertos Ele está conosco e nunca nos deixar sozinhos. Ele vai para o deserto para nos dar lá a sua graça, para enfrentarmos todos os perigos do mundo. As tentações no deserto tentam desviar Jesus da sua missão. É incrível como as mesmas tentações tentam nos desviar da nossa missão. Porque as tentações de hoje não são diferentes daquelas pelas quais passou o Senhor. A tentação do messianismo político, a tentação de querer fazer o céu na terra quando não é quase possível, a tentação de acumular riqueza e poder aqui. Tudo isso também nós passamos. E eis que o Senhor, com a prova de humildade, nos ensina como vencer a tudo isto. Imitando a Ele, nós somos salvos. O demônio queria um protagonismo do messianismo político. Ele queria que Jesus se limitasse a um milagreiro espetacular, alguém ambicioso. Mas Jesus, com humildade, responde dizendo que Ele veio para servir, para se colocar a serviço de pequenos, pobres e pecadores como nós. Que Deus maravilhoso nós temos, que além de se rebaixar à condição humana, ainda se coloca como servo do homem. Meus irmãos, a conversão não é uma tarefa de um dia. A conversão é a tarefa de uma vida inteira. Porque o coração do homem é um campo de batalhas, muitas vezes minado pelo egoísmo, pela mentira, pela incapacidade de reconhecer o erro, o orgulho e pelos pecados de estimação. Aqueles que costumam a ficar ali lado a lado conosco, como se nós pudéssemos ficar do lado do mal sem ser por ele ofendido, sem ser por ele maculado. A nossa conversão só será uma obra acabada no céu,
Por isso não fiquem tristes se encontrarem do vosso lado aqui no banco pessoas ainda doentes. Não é de se espantar que alguém chegue no hospital e encontre lá um monte de doentes, porque lá é o lugar deles. A igreja não é um lugar de convertidos, mas é um lugar de pessoas que buscam a conversão. Isso não deve ser pretexto para que a gente viva uma vida mesquinha e cafona, para que a gente viva uma vida de qualquer jeito. Não. Nós temos que buscar a cada dia seguir o Mestre na perfeição, rigorosamente, com disciplina, com caridade e com auxílio da graça. Por isso peçamos a Deus que Ele não nos desampare, mas caminhe ao nosso lado durante toda a Quaresma, para que possamos com Ele celebrar a Páscoa. Assim seja. Amém.